A vida é um sopro curto, um fósforo riscado no breu. Mas aqui, entre os muros, o tempo esqueceu de passar. O que é a sanidade, senão um consenso que se perdeu entre corredores brancos e o medo de não mais voltar? Dizem que o mundo lá fora é o palco da lucidez, enquanto giramos em pátios, cães de um dono invisível. A loucura é o único reino onde se é rei e res, onde o grito mudo encontra o seu tom mais audível. Confinar a alma é tentar engarrafar o oceano. A água apodrece, o vidro trinca, o espírito entorna. O pensamento em cárcere vira um bicho profano, que morde a própria carne até que a dor vire norma. É um espetáculo grotesco, essa pressa de existir, para acabar num prontuário, numa cela, num portão. O destino é um carcereiro que não sabe sorrir, e a liberdade, uma piada de péssima execução. No fim, o Juqueri é apenas o eco de um adeus, onde a loucura e a morte tomam o mesmo café. Tudo termina em silêncio, sob os olhos de deuses ateus, e a terra, enfim, aceita quem se perdeu de quem é. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso... Oi gente, eu sou a Dani. E eu sou o Felipe, e sejam bem-vindos ao canal Dani Fê, ou Danif para os mais íntimos. Como a gente falou no vídeo passado, dessa vez a gente vai estar mostrando duas trilhas restritas no Juqueri, a trilha do cemitério e a trilha da primeira colônia masculina. Se você quiser saber como chega ao Parque Estadual do Juqueri, é só dar uma olhadinha no vídeo anterior que a gente explicou certinho. Vamos à trilha. No caso, essa é uma trilha de acesso restrito, então é importante ressaltar que o pessoal do parque não faz manutenção nessas trilhas. Então vão ter trechos de mato alto, vão ter trechos de mata fechada, então por isso a gente aconselha que você faça essa trilha de calça e bota, se possível, fechou? O dia que a gente foi fazer essa trilha, o dia tava nublado, tava um pouco chuvoso, então ficou mais fácil de fazer a trilha. Não ficou aquele calor. De passar mal, de se queimar e tal, né? Mas é isso, então agora fiquem com a trilha do cemitério do Juqueri. Os rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Logo de cara você vai ver essa placa aqui, a gente vai virar à esquerda. Hoje tá uma garoazinha, tá um pouco de vento, mas eu acho que não vai dificultar o nosso trajeto. Eu falei, é uma trilha de acesso restrito, então a manutenção da trilha é essa bosta aí que vocês estão vendo. O pessoal do parque não faz manutenção e pode ter trecho que tá até pior do que esse mais pra frente. A gente não sabe, porque eu fiz essa trilha pela última vez em 2021. Em 2021 já era mal cuidado. Eu não sei como tá hoje, porque desde que pegou fogo aqui no Juqueri, eu nunca mais fiz essa trilha. Então não tem como saber. Então, assim que você encontrar com essa bifurcação da outra trilha que vem de lá, você vai pegar esse caminho daqui, ó. Você vai continuar seguindo reto e ali na frente vai ter uma bifurcação. Uma vai para a esquerda e a outra para a direita. Você vai pegar a da direita, tá? Não pega a da esquerda, pelo amor de Deus. Se você pegar a da esquerda, você vai dar de cara no batalhão da Polícia Militar, tá bom? Chegou nessa bifurcação das duas aqui, você vai pegar a da direita ali na frente, beleza? É uma torre de incêndio. Nesse morro aqui do lado tem o batalhão da Polícia Militar, que é aquele que eu falei pra você pegar o caminho da direita, pra você não vir parar aqui sem querer. Aqui já começa o motivo da gente ter vindo de bota, mato alto.
Aqui já começa a área de mata fechada. O Juqueri é composto por cerrado, mas também tem um pedaço de Mata Atlântica. Aonde a gente está agora é Mata Atlântica. Esse barulho é da pista. Então, gente, aqui geralmente é onde o pessoal se perde quando vem pra cá. Por quê? Porque aqui tem aquele pedaço ali que parece uma trilha, mas não leva a lugar nenhum. Tem essa outra trilha aqui, à esquerda, que também não leva a lugar nenhum. Tá bom? Então o que você vai fazer quando chegar nesse trecho é pegar essa trilha aqui, a que segue, tá? Essa daqui é a trilha que vai pro lugar certo. Fechou? Aqui você vai escutar uns barulhos suspeitos que parecem ser de carro, mas você pode estar achando que é carro e na verdade é o trem. Você tem uma linha de trem que passa ali embaixo. Você pode confundir barulho, mas fique esperto, porque sempre tem a possibilidade de aparecer um carro pra cá, tá? Tá ouvindo? Acho que lá no fundo vai dar pra ouvir, porque também, além de ter uma linha de trem ali embaixo, também tem uma pista do lado, então você vai ouvir barulho de carro. Se você chegou até aqueles 3 postes de energia ali, significa que você está no caminho certo. É só se manter na trilha. Não sai da trilha, fechou? Se você sair da trilha, aí você pode se arrombar, tá? Continua aqui no caminho e vai fundo. Ali na frente, bem lá na frente, aquele negócio branco ali, uma parte do telhado da primeira colônia, que a gente já consegue ver daqui. Vamos continuar na trilha. Se você pegar a direita, você vai para a primeira colônia. Mas se você pegar a esquerda, você já vai para o cemitério. Vamos tirando foto de ponta, como sempre. E aqui tem uma caixa d'água desativada. É bem próximo à bifurcação que leva até o cemitério. Seguinte, chegando aqui, se você seguir reto aqui, você vai dar de cara na trilha da primeira colônia. Se você virar à esquerda, você vai ir para o cemitério. Então vamos virar à esquerda. Bom, aqui a gente já está chegando no cemitério. Ele já é logo ali na frente. E você já começa a conseguir ver as primeiras lápides daqui. Pelo tamanho que tá o mato, faz tempo que não vem ninguém aqui. Eu vi o vídeo do Lobolado de um mês atrás que ele tava aqui e o mato tava bem mais baixo, então acho que desde aquele dia não veio ninguém pra cá. Aqui, é claro, quem conhece essa trilha já tá familiarizado com essa placa que fala sobre a lei de violação de cadáver, violação de túmulo. Placa bem antiga que existe desde a época do Hospital Colônia. Algumas letras estão apagadas, eu não sei se vai dar pra ler tudo. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, pena de reclusão de 3 anos. O artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, pena de reclusão de 1 ano, de 1 a 3 anos, e multa. O artigo 212 eu não consigo ler. Para você que quiser entrar, o portão tá fechado, tá? Você vai ter que entrar por aqui, ó. Que já tem até na abertura, né? Que susto, viado. Eu pisei nesse galho. Subiu ali, eu achei que era uma cobra. Nossa, eu tomei um susto da porra, mano. Meu Deus do céu. É por isso que essa trilha tem que ser feita de calça e bota, rapaziada. Não vem inventar de fazer de bermuda, tá? Nós estamos agora em um local histórico. Tanto para a cidade de Caieiras, quanto para a cidade de Franco da Rocha, porque as duas cidades surgiram a partir desse hospital, que foi o Juqueri. O que é interessante aqui nesse cemitério ele é um cemitério que foi construído para suprir as necessidades do Hospital Colônia que tinha aqui. Como antigamente ainda não existia o cemitério de Franco, não existiam os outros cemitérios da região, e como obviamente os pacientes que eram internos aqui do hospital não iam ter condições de pagar um plano funerário para serem enterrados fora, eles criaram o cemitério do Juqueri. Esse cemitério ele é rodeado de controvérsias ao longo do tempo. Por quê? Durante o período da ditadura militar,
que foi entre 64 e 85, o hospital passou a ser administrado pelos militares. E nessa época existem inúmeros relatos de que esse cemitério ele foi utilizado como local de desova. Então, muitos corpos que estão aqui enterrados não tem nem sequer identificação do local onde ele foi enterrado. Eles simplesmente abriram uma cova, jogaram o corpo lá e fecharam. Não tem túmulo, não tem identificação, não tem plaquinha, não tem nada. Aqui você consegue ver algumas lápides, né? E existe uma estimativa de que tenham sido enterradas cerca de 30 mil pessoas aqui. Só que você, se pegar e começar a contar uma por uma dessas lápides, você não vai ver 30 mil. Se tiver 1000 lápides aqui, já é muita coisa. A verdade é que aqui no Juqueri, pela falta de identificação, em qualquer lugar que você pisa, você pode estar perfeitamente pisando em cima de alguém. Porque muitas pessoas foram enterradas sem identificação, devido ao fato de ser utilizado como local de desova durante o governo militar, e também o fato de que na década de 70 o hospital estava operando com 3 a 4 vezes a mais do que a própria capacidade. Então eles não tinham como suprir essa quantidade de enterro, e muitos enterros foram feitos de maneira provisória. Infelizmente, é essa a história desse lugar. Hoje ele se encontra abandonado, da forma que vocês estão vendo, o mato está bem alto, mas eu sei que eles realizam manutenção nesse cemitério, porque das últimas 2 vezes que eu vi, o mato estava bem baixo, estava bem cuidado, as lápides tinham sido recém-pintadas, pelo menos aqui na frente, né, que ali no fundo realmente já não fazem manutenção há muito tempo. E o curioso é que lá do Serpa você consegue ver um pedacinho desse cemitério aqui, se você olhar para cá. Aqui a gente tem uma das lápides mais antigas e uma das únicas com identificação, que é a desse César Augusto Romano, que faleceu em 16 de fevereiro de 1908, que respectivamente foi 10 anos depois da inauguração do hospital, do complexo hospitalar no caso. Ali tem a capelinha, a gente vai tentar olhar ali, mas se eu não me engano tinha um túmulo aqui que era de 1902. Eu acho que era o mais antigo daqui. Esse tem vários cômodos. Eu queria mostrar melhor no vídeo, mas como dá pra ver, tá muito alto o mato pra conseguir enxergar alguma coisa, né? Não sei se vai dar pra pegar no vídeo aí, mas tá um zumbido no fundo. Tem um monte de abelha fazendo a polinização aqui nesse campo. Um monte. Aqui, gente, é um dos motivos por esse cemitério ser tão, assim, obscuro. Muita gente fala dele. Tem muitos túmulos infantis. Olha o tamanho aqui, é o túmulo, gente. Pequenininho, tá vendo? Ele até lá fechava. Aqui é tudo fileirinha de túmulo de criança. Tem bastante túmulo de criança aqui. E o cemitério é gigantesco. Você olhando de fora assim, você não consegue ter a magnitude desse lugar. Ele vai até lá no fundo lá. Lá no fundo tem lápide. Não vai conseguir ver porque o mato tá cobrindo. Porque se o mato já tá alto aqui na frente, que é onde o pessoal faz a manutenção, que dirá lá no fundo. Aquela região onde estão as árvores ali também tem túmulo. Só de parar pra pensar na quantidade de pessoas que tem enterradas aqui, você realmente fica assim, imaginando o que cada uma dessas pessoas viveu. Como foi a vida de cada uma dessas pessoas. Como deve ter sido passar a vida inteira dentro de um complexo hospitalar psiquiátrico, com pessoas que muitas vezes nem tinham uma patologia tão severa assim. Aqui tem uma plaquinha de identificação que dá pra ler. Aparentemente, esse paciente chegou no hospital e ele era o número 11.000... Não, ele era o número 7.943, Severino Cândido de Aguino. E ele faleceu em 16 de janeiro de 48. Paciente 10.395, Decleciano Gonçalves, aliás. 17/8 de 53. Amor, sai daí. Você não tá ouvindo os tiros, não? É do batalhão. Quer morrer de bala perdida? Não sei se vocês conseguem ouvir no fundo barulho de tiro. Como eu falei pra vocês, o batalhão da polícia é ali, ó. Onde tá aquele telhado ali. E às vezes eles praticam tiro e tudo mais, então a gente acaba ouvindo, né? Tem que tomar cuidado, não ficar tão perto assim pra não ser atingido sem querer. Tem muita gente que nasceu aqui dentro e morreu aqui dentro, antes de chegar sequer à adolescência. Chegamos até o limite do cemitério
Daqui não dá para acessar mais nenhum túmulo porque o mato tá muito alto. Mas essa daqui é a visão geral do cemitério do Juqueri. Ó, pra lá tem muito túmulo também, só que não dá para acessar porque, como eu disse, o mato tá muito alto e você não vai conseguir olhar os túmulos dali. Mas é muito grande o cemitério, ele é gigante, ele é imenso. E é claro, o que assusta e impressiona é a quantidade de corpos que esse lugar tem. É uma coisa impressionante, impressionante. A gente já foi no cemitério, agora a gente vai para a primeira colônia. Bom, daqui pra frente a gente tava sem bateria na câmera, então a gente gravou pouca coisa. Então daqui pra frente a gente vai narrar para vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Logo de cara a gente encontrou o primeiro prédio que tá totalmente lacrado e fechado, mas atrás dele tinha um prédio que a gente conseguiu entrar. E no caso é o prédio que é utilizado como depósito do antigo hospital. E lá dentro a gente encontrou leitos de hospital, alguns equipamentos médicos, documentos e outras informações de pacientes. Os documentos que a gente viu eram datados de 2006 pra frente. Eu sei que tem documentos mais antigos, mas esses estão no prédio que a gente não conseguiu acessar porque estava totalmente lacrado. Entre os equipamentos médicos tinham uma cara de raio-x, monitor cardíaco, projetor de imagem e várias máquinas de escrever. Depois de dar uma olhada nesse prédio, a gente andou mais um pouco e tentou acessar a sala de máquinas. Só que o mato estava muito alto, então a gente não conseguiu entrar. E como a gente não conseguiu entrar na sala de máquinas, a gente deu só uma gravadinha por fora e depois a gente avançou para onde eram os dormitórios dos pacientes. É como se você estivesse presa num lugar e você só conseguisse sair de lá através da sua cabeça. Se você imaginasse como seria lá fora, porque por mais que você tentasse sair daquele lugar, andasse por horas, você ia continuar lá, porque tinha segurança, eu acho, na época, né? E você não podia sair, tava controlado por um monte de gente que trabalhava lá. E fora que eu acho que a pessoa não tinha nem a mentalidade de sair de lá, né? A maioria das pessoas que estavam lá eram completamente dependentes dos outros, né? Eles não tinham, às vezes, nem capacidade de tomar decisão por conta própria. Tudo tinha que ser feito ali por outras E não pessoas. sabia de nada, tipo, é diferente. A gente sabe que depois de Caieiras tem Franco da Rocha, outros lugares. Lá não, você vive num lugar só e é isso. Tipo, era o que, né? Mais nada. Era o que as pessoas conheciam da vida delas ali. Pra elas só existia aquilo, porque elas passavam a vida toda ali, né? É a sensação que você tem de estar nesse lugar. E dá pra ver como o tempo pegou bastante pesado com o local, porque você consegue ver desmoronamento de algumas áreas, você consegue ver que a natureza invadiu e tomou conta de muitas edificações lá dentro. Como a gente falou, teve lugar que a gente nem conseguiu acessar porque o mato estava muito alto. Então, assim, o tempo fez o seu papel nesse lugar. E é até um pouco triste de ver, porque por mais que tenha sido um lugar com uma história tão triste, né, uma história tão pesada, ainda assim faz parte da história. E agora a prefeitura de Franco da Rocha está com a política de tentar ressignificar o que foram os locais do Juqueri. E é muito triste ver um local que foi basicamente o mais importante para que toda a estrutura do Juqueri continuasse existindo, que foi feito junto com o hospital, né, em 1898, sendo largado dessa forma, como se não tivesse importância nenhuma para a história de Franco da Rocha. E não é o único local, a única colônia que está abandonada hoje em dia. Tem outras que estão abandonadas, tem outros prédios que estão abandonados da mesma época do Juqueri. E é muito triste ver o tempo consumindo esses locais, porque por mais que eles sejam tombados, sejam patrimônio tombado, eles não dão o devido respeito para esse lugar, eles não tratam como deveria ser tratado. Em vez de fazer a mesma coisa que fizeram, só que melhor, porque agora tem mais médico, tem mais pessoas
em condições precárias e tá na rua, o povo não tá nem aí por ninguém e deveria usar aquilo como outro lugar de residência e não usa. É engraçado porque assim, o Juqueri, todo mundo lembra da história negativa dele, né? Teve superlotação, muita gente morreu, o negligência do Estado fez muitas pessoas não terem água, não terem comida, não terem nada lá dentro. E aí, por conta disso, todo mundo lembra da parte negativa, mas ninguém lembra do fato de que o Juqueri foi o pioneiro em implementar esse tratamento por base de trabalho aqui no Brasil. Não existia isso antes do Juqueri. Eles começaram essa pesquisa a partir do Juqueri. Tanto que tem muita gente que fala sobre Barbacena, não, porque Barbacena foi o Holocausto brasileiro, por causa do documentário que fizeram. Só que pouquíssima gente se lembra da história do Juqueri. O Juqueri foi o segundo maior hospital psiquiátrico do mundo na época que ele existia. Sendo o segundo maior hospital psiquiátrico do mundo, a relevância que existe dele hoje em dia, o quanto as pessoas falam desse lugar hoje em dia é ridículo, é mínimo. A cidade de Franco da Rocha e Caieiras só existe por causa do Juqueri. E você nem aprende sobre ele na escola, cara. Isso que é o mais triste, né? Caieiras era uma parte de Franco da Rocha, só que se emancipou. E Franco da Rocha foi construída por quem já trabalhava no Juqueri. Então, assim, é muito triste ver o abandono que esse local se encontra hoje em dia. E serve para nos lembrar de como o tempo às vezes destrói as coisas e como a negação da história contribui para esse processo. Acho que dá pra ver pela nossa cara de acabado que a gente finalizou a trilha. A gente ainda tem um longo caminho pela frente até chegar em casa, né? Porque a entrada da trilha ainda é um pouco afastada da nossa casa. Foi uma distância de 10 km e 240 metros e uma média de 18.716 passos que a gente deu hoje. Então foi bastante coisa até. Eu tirei minha bota, porque eu tô com uma bolha no pé, fodida. Tô aqui com o pé descansando um pouquinho antes de continuar a jornada. O que você tem a dizer? Eu achei mais extensa do que a comum, mas eu achei interessante porque tinha vários documentos em um dos alojamentos e tinha vários equipamentos de hospital também. E foi legal, foi interessante, vale a pena. Apesar de ser um pouco complexa de saber onde entrar, né? Você tem que conhecer bem a trilha, senão você vai se perder. Bom, essa foi a nossa trilha então. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha sido bem informativo, com bolhas no pé e um clima mais agradável dessa vez do que da última, né? Porque tava muito mais quente da última vez que a gente veio, agora com o tempo nublado até que foi mais tranquilo de fazer. Foi esquentar agora, né? Começou a dar sol agora, mas antes tava bem fresquinho até, tava bem tranquilinho de fazer. Se você assistiu o meu vídeo e conseguiu achar essa trilha aqui, por favor comenta aí embaixo o que você achou dessa trilha, qual foi sua experiência nela, o que você achou sobre a história do cemitério do Juqueri, a história da primeira colônia. Eu quero muito saber o que você achou, fechou? Mas é isso, desculpa essa bad trip aí no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa trilha. Se você achou esse vídeo interessante, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e também deixe seu comentário aqui. Valeu! Se inscreve aí, hein? Não é brincadeira não, se inscreve aí, fechou?